E será que ainda está valendo a pena você investir aqui no Nintendo Switch OLED em 2023? Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai bater um papo sobre o Nintendo Switch versão OLED, tá? Eu vou falar aqui, trazer as minhas impressões, as minhas considerações, se ainda está valendo a pena ou não você adquirir em 2023 um Nintendo Switch OLED, tá? Bom, eu tenho aqui o Nintendo Switch OLED, atualmente na data desse vídeo ele está custando por volta aí dos seus 2.700 aproximadamente na Amazon. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição, caso vocês estejam interessados. Comprando por lá, vocês ajudam o canal aqui a trazer cada vez mais conteúdo, beleza? E qual é a minha opinião? Bom, o Nintendo Switch OLED, assim como o Nintendo Switch padrão, ele é um console híbrido, ou seja, você consegue jogar com ele tanto dessa maneira aqui, como eu estou fazendo, segurando ele inteiro na minha mão para jogar portátil, quanto você conectar ele diretamente na sua TV através da dock que acompanha ele na caixa, tá? E qual é a minha visão sobre isso? Bom, o Nintendo Switch OLED, apesar dele ter uma tela aqui bem interessante, bem bonita, eu já falei em outros vídeos, já trouxe especificações e tudo mais. Se você quiser conferir mais a fundo quais são as especificações aqui do Nintendo Switch OLED, vai ter aqui no final desse vídeo uma playlist só sobre videogames e afins. Lá vocês vão conseguir visualizar todos os vídeos que eu já falei aqui sobre o Nintendo Switch OLED. Fechou? Hoje eu vou tratar de maneira mais superficial sobre esse tema, trazendo mais as minhas impressões e as minhas opiniões depois de um tempo já com o Nintendo Switch OLED em mãos, tá? Eu acho que vale mais a pena você jogar o Nintendo Switch OLED dessa maneira aqui, como é a proposta original dele, que é de maneira portátil, tá? Eu acho que a graça do console está exatamente em ser portátil, em você poder levar ele para onde você quiser com você e poder jogar da onde você quiser. Eu sei que tem gente que prefere jogar ele conectado diretamente na TV, só que tem um pequeno detalhe. Se a sua TV for Full HD, ok, você vai ter uma visualização interessante do jogo, embora aqui na tela do próprio Nintendo Switch você consiga ter uma visualização mais interessante, com cores mais vívidas do que seria numa TV Full HD padrão, tá? Essa aí é a minha opinião, visualizando o jogo em ambas as situações que eu já fiz isso e eu achei mais interessante diretamente aqui na tela do próprio Nintendo Switch. Se você tem uma TV 4K assim como eu, aí realmente eu acho que não vale a pena você jogar diretamente conectado na sua TV, tá? Você vai perder muita qualidade visual, porque você vai ter a imagem do jogo expandida dentro de uma TV 4K e ele muitas das vezes não tem nem o conteúdo em Full HD. Tá? Então isso vai acabar fazendo com que você perca detalhes. Ainda que o jogo seja passado em Full HD exatamente, você não vai conseguir ter essa mesma visualização bonita que a gente está vendo aqui no joguinho passando ao fundo diretamente na tela do Nintendo Switch OLED, porque você vai pegar essa imagem que é Full HD no máximo e vai ampliar para uma TV 4K. Você vai acabar fazendo com que perca a qualidade, dependendo do tipo de jogo, em algumas situações. Então realmente não recomendo, você perde a saturação do visual do jogo, das cores do jogo, então realmente não recomendo, tá? Eu acho que ele é muito mais interessante exatamente dessa maneira portátil, tá? Mas você sempre vai ter a opção de jogar conectado diretamente na sua TV ou diretamente no seu monitor. Quem curte jogar no monitor e na TV não tem problema nenhum. Essa só é a minha opinião a respeito do Nintendo Switch OLED, que eu acho mais interessante ele ser jogado exatamente desse jeito aqui, tá? E qual é a minha visão em relação ao Nintendo Switch padrão? Atualmente, na data desse vídeo, esse aqui está saindo por 2.700, como eu já falei. O Nintendo Switch padrão está saindo ali na casa dos 2.400 aproximadamente na Amazon também. Por essa diferença aí de 300, 400 reais, eu acho que se você puder juntar um pouquinho mais para vir já diretamente aqui no Nintendo Switch OLED, eu acho que vai valer mais a pena. Você vai ter uma imersão mais interessante, você vai ter uma visualização do jogo mais interessante aqui na tela do próprio Nintendo Switch OLED. Você vai ter uma tela maior, além de ser uma tela OLED que vai acabar trazendo mais contraste, mais saturação de cores, então você vai acabar tendo um visual do jogo mais interessante do que no Nintendo Switch
padrão, tá? E o Nintendo Switch Lite, eu realmente não recomendaria ele, só para quem realmente não tem condição mesmo de vir aqui no Nintendo Switch OLED ou até mesmo no Nintendo Switch padrão. Para essas pessoas, sim, talvez seja mais interessante você pegar o Nintendo Switch Lite, mas aí você vai perder a possibilidade de jogar com ele conectado diretamente na sua TV, tá? Isso aí só o Nintendo Switch padrão e o Nintendo Switch OLED conseguem fazer, beleza? Eu realmente acho que atualmente, na data desse vídeo, o que está valendo mais a pena é você investir aqui no Nintendo Switch OLED, tá? Ele vai vir com mais memória já de cara, ele vem com o dobro de memória do Nintendo Switch padrão, então ele vai vir com 64 GB ao invés de 32 GB. Apesar disso, eu tenho um cartão de memória instalado aqui nele de 128 GB para qualquer coisa, caso eu precise aí de mais armazenamento, enfim. Tem aqui um cartão de expansão de memória já conectado nele exatamente para evitar qualquer dor de cabeça aí com relação a armazenamento. E eu acho super interessante a possibilidade de você jogar jogos nostálgicos aqui no Nintendo Switch OLED, tá? Você consegue jogar jogos do Mega Drive, do Super Nintendo, do Nintendinho, do Nintendo 64. Então você tem várias possibilidades de joguinhos mega nostálgicos que me pegaram bastante, me marcaram bastante, como são alguns jogos aí do Mega Drive, por exemplo. Eu tive o Mega Drive e aqui você consegue ter acesso a alguns jogos do Mega Drive. Isso é extremamente nostálgico, tá? Eu curto bastante essa possibilidade de maneira oficial. Você não está craqueando, você não está baixando nenhum tipo de emulador, é ele mesmo que está fazendo essa emulação de maneira oficial que a própria Nintendo está disponibilizando aqui no console para você. É claro que para você ter acesso a esse serviço, você precisa pagar o serviço online da Nintendo, tá? Mas aí já são outras questões, eu já falei sobre isso aqui no canal também, é só dar uma conferida na playlist só sobre videogames e afins, lá vai estar tudo detalhado sobre esse assunto, tá? Eu acabo pagando esse serviço online porque eu gosto de ter acesso a esses jogos nostálgicos, mas é muito bacana, principalmente os jogos da Nintendo para mim são extremamente divertidos. São poucos os jogos de outras plataformas, na minha opinião, que conseguem ser tão divertidos quanto os exclusivos da Nintendo. Realmente a Nintendo, na minha opinião, nesse ponto tá de parabéns, tá? Eu não tô falando aqui em termos de qualidade visual, eu não tô falando aqui em termos de dificuldade de jogo, em termos de aventura, em termos de história de jogo, nem nada do tipo, tá? Nesse ponto eu vou preferir os jogos da Sony, mas em termos de diversão propriamente, normalmente os joguinhos da Nintendo são super divertidos, tá? Basta ver esse aqui que tá passando na tela aqui, que é o New Super Mario Bros. O Deluxe, tá? Esse joguinho aqui realmente é um dos mais divertidos, na minha opinião, um joguinho que eu acho que precisa fazer parte da sua coleção de jogos. É claro que não vai ter só esse jogo, eu tô só citando um entre vários jogos que você vai ter que são super divertidos. A saga Zelda, por exemplo, são jogos clássicos, super divertidos. Ocarina of Time aí, por exemplo, é um dos melhores, na minha opinião. É claro que você vai ter também o novo Zelda aí, um dos novos Zelda, que é o Breath of the Wild. Você vai ter vários jogos super interessantes, Metroid, enfim. Você vai ter possibilidades quase que infinitas de jogos divertidos. E o mais bacana desses jogos aqui da Nintendo, que além de serem super divertidos, é aquele tipo de jogo que você não precisa ficar jogando ele ali o tempo inteiro, ali continuamente, durante horas e horas. Se você quiser, tudo bem, vai firme, eu entendo perfeitamente. Mas se você de repente quer jogar 30 minutinhos, parar para depois continuar um outro momento, tranquilo também, o jogo permite que você faça isso. Você consegue salvar o jogo naquele ponto e continuar jogando posteriormente. Então realmente é o tipo de console para quem está buscando diversão e às vezes não pode ter uma diversão tão contínua com várias horas e horas de jogatina, como é o caso de alguns títulos aí do PS5, onde você acaba emendando horas e horas de jogatina direto. Esse aqui, na minha opinião, casa muito mais com essa questão aí de você ter um joguinho mais pontual, divertido, onde você consegue encerrar a qualquer momento para dar continuidade num próximo momento. E respondendo o tema aqui do vídeo, sim, eu acho que ainda vale super a pena você investir aqui no Nintendo Switch OLED, principalmente, tá? Na versão OLED, principalmente, é a que eu mais indico para quem estiver em busca de um Nintendo Switch. Eu sei que em termos de tecnologia, talvez o Nintendo Switch já esteja defasado em relação aos atuais consoles
da geração que está em vigor nesse momento. É o caso do PS5, é o caso dos Xbox Series, mas mesmo assim nenhum deles consegue entregar a mesma diversão que o Nintendo Switch OLED, justamente pela portabilidade que ele acaba proporcionando para você. Sandro, você tem nos Xbox Series o Game Pass, onde você consegue jogar da onde você estiver com seu smartphone e tal. Pô, legal. Eu prefiro continuar jogando aqui no Nintendo Switch, que é feito para isso. Se você pegar um celular para jogar o Game Pass no celular, por exemplo, você vai conseguir, mas você talvez enfrente algumas dificuldades com relação a lag, com relação aí à conexão, dependendo do lugar onde você esteja. Enfim, você vai ter alguns downgrades. E aqui no Nintendo Switch OLED, não. Você está jogando exatamente no console que foi feito para rodar jogos. Então você não vai ter esses mesmos downgrades que você encontraria no Game Pass jogando através aí, por exemplo, de um smartphone. Então sim, continua valendo super a pena de você investir no Nintendo Switch OLED, na minha opinião. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!